Há homens que nascem na tempestade. Vitor Belfort não escolheu a guerra. Ela o encontrou cedo, quando ainda era apenas um garoto com os punhos fechados e o coração partido. Antes do octógono, antes dos cinturões, antes dos holofotes, existia apenas um menino que precisava provar algo. Para o mundo, para o pai, para si mesmo. Esta é a história de como a dor se transforma em propósito, de como a fragilidade forja o aço, de como um garoto da zona norte do Rio se tornou o símbolo vivo da disciplina brutal que separa homens comuns de guerreiros imortais. Copacabana, anos 80. Uma família de classe média que desmorona como castelo de areia. O pai de Vitor, um homem de negócios, perde tudo. A mãe segura as pontas com o que pode. E o garoto? O garoto aprende cedo que o mundo não tem pena de ninguém. Ele vê o pai quebrado, silencioso, derrotado. E algo dentro dele grita: nunca serei assim. Mas a verdade é que ele ainda não sabe como. Aos 9 anos, Vitor é magro, tímido, inseguro. Os garotos da rua zombam dele. Chamam de fraco, de medroso. E ele engole o choro porque homem não chora. Pelo menos é o que dizem. Mas à noite, sozinho no quarto apertado, ele sente o peso da impotência. Sente o gosto amargo da invisibilidade. Não há heróis aqui. Não há salvadores. Apenas um menino tentando entender por que o mundo dói tanto. Ele olha no espelho e vê um garoto perdido, frágil, vulnerável, e decide: nunca mais. Nunca mais serei a vítima. Nunca mais serei o fraco que o mundo devora sem remorso. É nesse momento, nessa dor insuportável, que nasce o guerreiro. A academia de Carlson Gracie não é um lugar bonito. É um porão suado com tatame rasgado e cheiro de sangue seco. Mas é aqui que Vitor encontra algo que o mundo nunca lhe deu: estrutura, disciplina, propósito. Carlson olha para o garoto magro e vê algo. Uma chama, uma fome. E diz: você vai sofrer aqui. Mas se aguentar, vai se tornar indestrutível. Vitor acredita. Porque não tem escolha. Porque a dor do treino é melhor que a dor da impotência. Ele treina 6 horas por dia. 2 turnos. Jiu-jitsu de manhã, boxe à tarde. As mãos sangram. Os joelhos incham. O corpo grita por descanso. Mas ele não para. Cada soco no saco de pancadas é um grito contra o sequestro. Cada queda no tatame é uma guerra contra a própria fragilidade. Ele não está treinando para ser campeão. Ele está treinando para sobreviver. Para não ser mais aquele garoto que o mundo quebrou. E o treino vira religião. Acordar às 5 da manhã vira ritual. A dor vira linguagem. Ele aprende que disciplina não é motivação. Motivação é fraca, oscilante, traidora. Disciplina é levantar quando o corpo implora por descanso. É treinar no dia que você perdeu tudo. É socar o saco até os dedos sangrarem, porque ali, naquela repetição brutal, você encontra quem realmente é. Vitor descobre que força não vem do talento. Vem da repetição implacável. Do suor que ninguém vê. Das manhãs em que você quer desistir, mas aparece mesmo assim. Ele descobre que o guerreiro não nasce. Ele é forjado na fornalha da rotina brutal. E aos 17 anos, ele entra no ringue pela primeira vez. O oponente é maior, mais velho, mais experiente. Mas Vitor entra com algo que o outro não tem. Fome. Uma fome ancestral. Uma fome de provar que o garoto quebrado já morreu. Ele luta como animal ferido, selvagem, implacável. E vence. Rápido, brutal, assustador. Carlson sorri no canto. Esse garoto vai mudar tudo. E ele muda. Porque ele entendeu a verdade que a maioria nunca entende. Você não vence no ringue. Você vence nos treinos que ninguém vê. Nas manhãs silenciosas. Nas repetições que parecem inúteis, mas que esculpem o aço na alma. 1997. UFC 12. Um garoto de 20 anos entra no octógono e destrói 2 oponentes em menos de 1 minuto. Somados. O mundo para. Quem é esse demônio brasileiro? De onde veio essa velocidade? Essa violência controlada? Vitor Belfort não é apenas rápido. Ele é inevitável. Como tsunami. Como destino. Chamam ele de fenômeno. E ele é. Mas o fenômeno não é talento. É a soma de 1000 manhãs acordando quando o corpo pedia descanso. É a soma de 10.000 socos jogados no vazio. É a soma de cada vez que ele podia desistir, mas escolheu continuar. Ele luta contra Vanderlei, contra Randy, contra Tank Abbott. Cada luta é uma declaração, uma afirmação. Eu não sou mais aquele garoto. E o mundo assiste, fascinado, aterrorizado, porque Vitor não luta por dinheiro. Ele luta como quem está provando algo para o universo, como quem está em guerra contra a própria mortalidade. Mas a ascensão é rápida demais, cedo demais.
Aos 22 anos, ele já é campeão. Já é lenda. Já conquistou o que muitos levam a vida inteira buscando. E algo perigoso acontece. Ele relaxa. Só um pouco. Só o suficiente. Porque sucesso é anestésico. Te faz esquecer a dor que te trouxe até ali. Te faz acreditar que você é especial, não disciplinado. Que você venceu porque é talentoso, não porque sangrou em silêncio. E o universo, implacável professor, prepara a lição mais dura. Porque a vida não tem pena dos campeões. Ela testa justamente os mais fortes. Justamente aqueles que acham que já venceram. 2004. Vitor perde o cinturão. Mas não é a derrota que o quebra. É o que vem depois. Sua irmã mais velha, Priscila, é levada. Desaparece como fumaça. A família implora, chora, negocia. Mas nada. O silêncio é ensurdecedor. Priscila nunca volta. E algo dentro de Vitor morre naquele dia. A inocência. A fé no mundo justo. A crença de que basta ser bom para estar seguro. Ele entende aos 26 anos que a vida é um campo de batalha. Que só os fortes sobrevivem. Que piedade é luxo de quem nunca perdeu nada. As pessoas começam a duvidar. Ele era bom, mas passou. Foi sorte. Nunca foi tão grande assim. E pela primeira vez desde a infância, Vitor sente aquela sensação antiga. Vulnerabilidade, dúvida, medo. Ele treina mais, mas perde de novo. Treina mais, perde de novo. E o ciclo vira prisão, porque ele não entende o que mudou. Ele está treinando, está se esforçando, mas algo está errado. O corpo não responde, a mente não confia. Ele entra no octógono e sente medo. Medo de perder, medo de decepcionar. Medo de provar que todos estavam certos ao duvidar. E o medo, cruel senhor, se torna profecia. 2007. Derrota por nocaute. Brutal. Humilhante. Pública. Vitor cai no octógono e pela primeira vez em anos não quer levantar. Não quer mais lutar. Não quer mais sofrer. Ele volta para casa, olha no espelho e vê aquele garoto de novo. O garoto fraco. O garoto que o mundo devora. E a pergunta ressoa. Valeu a pena? Tanto suor. Tanto sangue, tanta dor. Para quê? Para ser derrotado? Para ser esquecido? Para provar que no final nada importa? Ele considera parar, desistir, virar outra coisa. Qualquer coisa que não exija colocar a alma na linha todos os dias. Mas então, no fundo da escuridão, uma voz sussurra. Não vem de fora, vem de dentro. Do mesmo lugar que decidiu lutar aos 14 anos. Do mesmo lugar que acordava às 5 da manhã quando era invisível. E a voz diz: você não está quebrado. Você está sendo refeito. Vitor não volta ao treino imediatamente. Ele para, completamente. Pela primeira vez em 20 anos ele fica em silêncio, sem socar, sem correr, sem provar nada. E nesse silêncio algo acontece. Ele entende. Ele estava lutando pela razão errada. Estava lutando para provar. Para o pai que perdeu tudo. Para o irmão que nunca voltou. Para o mundo que duvidou. Mas você não pode vencer carregando fantasmas. Você não pode ser livre lutando para impressionar mortos. Ele precisa de um novo propósito. Não externo, interno. Não sobre o que os outros vão pensar. Sobre quem ele quer ser. E a resposta vem. Um guerreiro. Não um campeão. Não uma lenda. Um guerreiro. Alguém que luta porque essa é sua natureza. Porque a disciplina é sua língua materna. Porque o octógono é onde ele é mais verdadeiro. Ele volta ao treino, mas diferente. Não treinando para derrotar ninguém, treinando para honrar o processo, para respeitar a arte, para ser digno do caminho. E algo muda. O corpo responde. A mente clareia. Ele não está mais fugindo da dor. Está dançando com ela. Não está mais tentando evitar a derrota. Está aceitando que ela faz parte da guerra. Aos 33 anos, considerado velho demais, ultrapassado, ele volta ao UFC. E destrói. Nocauteia Rich Franklin em menos de 3 minutos. Nocauteia Michael Bisping, nocauteia Yoshihiro Akiyama. E não é sorte, não é acaso, é renascimento. É o que acontece quando um homem para de lutar contra si mesmo e começa a lutar pelo que acredita. Aos 36, ele volta a disputar o cinturão. E mesmo perdendo, algo é inegável. Ele se tornou imortal. Não pelos títulos, pela forma como ressurgiu, pela forma como provou que queda não é final, é apenas intervalo. Vitor Belfort não é apenas um lutador. Ele é símbolo da disciplina que não negocia, da dor que educa, do propósito que ressuscita. Ele provou que força não é ausência de medo, é agir apesar dele.
Que glória não é nunca cair, é levantar mais forte. Que o verdadeiro guerreiro não luta contra inimigos, luta contra a própria mediocridade. A cada manhã você escolhe ser o garoto que o mundo quebra ou o homem que se reconstrói. E no final das contas, a única diferença entre lenda e esquecimento é simples: disciplina brutal, diária, inegociável. Porque no final, o único adversário invencível é o homem que você se recusa a se tornar.